Agradecido seja o nome do Senhor. Nossa segunda parte hoje, nossa live. Semana com esse propósito. E é uma verdadeira guerra que a gente entrou. Cada dia uma batalha. Hoje é o segundo dia de batalha dessa semana, nessas lives. E engrandecemos ao Senhor por esta oportunidade, O nome dele merece ser louvado. Vamos esperar mais um pouco, os irmãos estão chegando. E daqui a pouquinho a gente está dando início à nossa live. Hoje tem a participação da irmã que congrega na nossa igreja. Ela está conosco. E os demais dias da semana de amanhã em diante vai ter outras pessoas participando também conosco, compartilhando da palavra de Deus e se fortalecendo e ajudando a fortalecer muitas vidas também. Esse é o nosso objetivo aqui desse Instagram, do canal, O canal no YouTube, para quem não conhece. O link está aí na biografia do nosso perfil. Vou clicar no link, você já vai direto para o canal. Temos um canal também no YouTube, esse trabalho de semear a palavra do bom mestre, É gratificante, é honroso para nós isso. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus eterno. O louvor que temos aqui hoje, tem tudo a ver com a nossa live, com o nosso propósito, com o texto que a gente está estudando, Efésios 6. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Jesus. Que aqui estão conosco. Tem esse comprometimento. Nós vamos estudar hoje sobre isso. Nós vamos ver hoje sobre isso. Sobre comprometimento, Glória a Jesus. Nós vamos ver um pouco sobre isso aí. Ou, melhor dizendo, boa parte do nosso aprendizado de hoje, de mais um item indispensável na armadura, vai entrar um pouco nesse assunto, Eu agradeço o compromisso dos irmãos, porque vocês estão se comprometendo, posso dizer assim, a Deus, com Deus, com a palavra dele, E nos honrando também com a presença, Tá aí, Glória a Jesus. ajudando, Tá divulgando. Continue divulgando, irmãos. Eu peço que os irmãos divulguem as pessoas familiares, a vizinhos, Tanto faz ser alguém que já conheceu, que conhece a verdade, como os que não conhecem também, divulgue, Porque o nosso objetivo é esse, é alcançar
é a mensagem do Evangelho alcançar vidas, ela ir longe, né? Os caminhos estão aí abertos, é só a gente percorrer. E essas plataformas são um caminho, são vários caminhos, né, que nos levam a muitas vidas, né? Que tem a capacidade de, muitas vezes que a gente não pode ir presencialmente, mas pode levar a mensagem do Evangelho dessa forma, né? E aqui Deus colocou, mais uma vez eu digo, Deus colocou em nossos corações esse projeto dessa semana, né? Semana Avançai, né? Semana de live Avançai. Semana de live, semana, podemos dizer, semana Avançai. Uma semana que Deus escolheu para nos capacitar. Uma semana que Deus escolheu para nos despertar para um chamado. Para que nós venhamos avançar na sua obra. Né? Para que nós venhamos avançar na luta contra o reino das trevas. Aprendemos e vamos ver durante toda essa semana aonde é a nossa verdadeira guerra, a nossa batalha. Né? E, irmãos, aqui já quero, aproveitando que os irmãos já chegaram, já estão chegando, né? E eu quero aqui já fazer uma oração iniciando a nossa live de hoje, né? Hoje a minha esposa vai orar, nós vamos dar início a mais uma batalha, né? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. A gente entrando. Deixa esse louvor ministrar o seu coração neste momento. Justamente Efésios 6, que Deus falou aos nossos corações para trazer essa palavra esta semana. Deus tem colocado esse propósito, não é em vão. É um propósito que Deus colocou. E eu acredito que para Deus fazer a gente avançar no propósito que Deus tem nas nossas vidas, no chamado que Ele tem para as nossas vidas, que é para pregar o Evangelho e através das armaduras, nos preparando, através da palavra do Senhor. O Senhor vai fazer isso em nossas vidas. É um chamado que Deus tem para as nossas vidas. E esse é um preparo, uma semana que Deus separou para nós. Escuta um pouco esse louvor. E a gente vai fazer a oração em seguida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Uma igreja que não para de orar. Aleluia, Deus. Inabalável é minha fé. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma fé inabalável, é o que precisamos nos últimos dias. Né? Uma fé inabalável. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E nós vamos agora fazer a oração inicial para começar a ministração da palavra do Senhor. E logo em seguida, logo a gente vai estar chamando a nossa participante especial, que já está aqui conosco. Tá aí. E eu creio que Deus tem grandes coisas hoje para falar aos nossos corações. Feche os teus olhos neste momento em oração com o Senhor. Senhor Deus e eterno Glória, Pai. Jesus. Oh Jesus, nós entramos agora na Tua presença, Pai bendito, te agradecermos, Senhor, por este dia, por esta noite, por este momento, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, Pai. Te pedir, meu Deus, que o Senhor traga a palavra aos nossos corações nesta noite, a palavra que o Senhor tem neste tempo, Senhor, neste tempo que estamos vivendo, Pai. Sabemos que são tempos difíceis, não são fáceis. São tempos, meu Senhor, decisivos, Pai, na nossa
caminhada, Senhor. E eu creio que o Senhor tem levantado, como foi falado ontem, no primeiro dia, Senhor, dessa lives, que o Senhor está levantando um exército, Pai, para poder pregar a Tua palavra. E o Senhor está preparando esse exército, Pai. E eu creio, Senhor, que através dessas lives, pessoas serão edificadas, Pai. Pessoas vão destravar, Senhor, destravar ministério, Senhor. O Senhor vai estar neste momento entrando nas mentes, Senhor, retirando tudo aquilo, Senhor, que tem travado, o medo, a ansiedade, Senhor, a depressão, meu Deus. Oh, Jesus, um pensamento de incapacidade, Pai, o Senhor vai estar retirando neste momento em nome de Jesus. E eu creio, meu Senhor, que essas pessoas, Pai, que os irmãos, Senhor, e todas as pessoas que entrarem nessa live serão edificadas pela Tua palavra, Jesus. E eu te agradeço, Senhor, eu te peço, usa, Senhor, meu esposo, o Senhor já deu a palavra a ele, o Senhor usa também a Midian, Senhor, que vai estar aqui logo conosco, Senhor, pregando a Tua palavra, Jesus. Eu te peço, Senhor, glorifica o Teu nome nesta noite, Pai. E nos usa, Senhor, para pregar o Teu evangelho, para levantar, Senhor, ministério, Senhor amado, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E aqui, irmãos, damos início a mais uma live, a mais um conteúdo da Palavra de Deus, a nossa semana Avançai. Esse é o tema da nossa semana, dessa semana que nós estamos com este propósito aqui no Instagram, né? E Deus tem abençoado, irmão. Deus já começou a fazer coisas grandes ontem. É uma batalha e nós sabemos que o nosso adversário, ele vai também atacar de volta, ele vai contra-atacar. Mas Deus é maior que está conosco, maior é o Senhor que está em nossas vidas, maior é o Espírito Santo que está com a igreja. E o Espírito Santo, ele é quem nos vai dar poder para vencer nessa batalha, né? Não tem como a igreja lutar, irmão, sem o Espírito Santo. Não tem como a igreja viver sem o Espírito Santo. Sem a dependência dele, nós nos escondemos atrás de desculpas, de medo, de tantas outras coisas, irmãos. E não conseguimos avançar. Mas, na dependência do Espírito Santo, nós conseguimos avançar, né? E Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para recuar nesse momento. Esse é o momento de a gente ir para cima. Esse é o momento de a gente avançar. Esse é o momento que o Espírito Santo, ele vai na frente, vai confirmando. Ele confirma os nossos passos. Ele nos guia, né? Lá no Antigo Testamento, o povo, quando estava no deserto, quando a nuvem se mexia, eles seguiam a direção da nuvem. Hoje nós não temos mais uma nuvem para pegar e nos dar esta direção e nós irmos seguindo ela. Hoje é o Espírito Santo, é Ele quem vai abrindo os caminhos, é Ele quem vai rompendo as barreiras e confirmando nossos passos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele cooperava com os discípulos, eles pregavam e o Espírito Santo confirmava o que eles estavam pregando. Portanto, ele confirmava o que estava sendo pregado, né? Então, esse é o poder que o Espírito Santo dá aos crentes, um poder que o Espírito Santo ele vem para na verdade equipar o seu exército, o exército de Deus, né? Quando o povo, eu torno a repetir e falar um pouco da trajetória do povo saindo do Egito, Deus já transformou aquele povo no exército. O povo era escravo, o povo não sabia nada de luta, o povo não sabia nada de guerra, né? E eles estavam sem instrução, sem treinamento nenhum. E Deus instruiu o povo, preparou, capacitou. O Espírito Santo nos capacita.
O Espírito Santo é quem nos possibilita nesta luta. Compartilhe, irmãos, esta live. Compartilhe esta live. Continue compartilhando, clicando na setinha, compartilhando para os amigos, para as pessoas que vocês conhecem. E hoje nós vamos nos edificar no nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair daqui edificados, nós vamos sair daqui fortalecidos, porque Deus também está presente hoje aqui. Deus vai estar sempre conosco nesta semana, sempre. Mas esta semana Deus colocou esse projeto no nosso coração. Nós estamos aqui naquela expectativa, né? Como eu falei, mas na expectativa dos céus mesmo. A nossa expectativa, como eu falei ontem, irmãos, desculpe, tá travando um pouco. Chegou aqui umas mensagens na hora da gravação, mas tá tudo ok aí, os irmãos me sinalizem aí, por favor, se tá tudo bem, voltou ao normal. Glória a Jesus. Olha, irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, vamos dar continuidade, né? Vamos entrar no assunto. Vamos dar continuidade e hoje teremos a participação da irmã Midian, que vai trazer aqui uma palavra conosco. Nós temos aqui, irmãos, uma hora aqui no Instagram para nos deleitarmos na presença de Deus. E Deus, ontem nós conhecemos, irmãos, as partes da armadura, né? Paulo manda que nós venhamos nos vestir da armadura de Deus, que nós venhamos nos estar vestido desta armadura. E depois ele diz, depois disso ficar firme. Depois disso fica firme. Ontem nós vimos sobre a couraça da justiça, ontem nós vimos sobre o cinto da verdade, né? E nós vimos que essas armas, irmãos, ela tem um processo para se vestir ela, para se equipar tem um processo. Para estar vestido com essas armaduras tem um processo. Tem um processo de conversão, de libertação, tem um processo de comunhão com o Senhor, de intimidade, de profundidade com Deus de verdade, né? Temos que estar nos pés do Senhor e temos que ter uma vida e um caráter limpo, um caráter de Cristo. Temos que realmente ser o sal da terra e a luz do mundo. Temos que representar Cristo nesta terra, como uma embaixada, como uma agência do céu aqui na terra, né? Então, representando Ele, aí sim vai dar autoridade, né? Que eu falei ontem da autoridade. É a couraça da justiça, o cinto da verdade, né? Jesus disse em João 17:17, santifica-os, Pai, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade que liberta. E nós só temos esse cinto. Só vamos conseguir amarrar a couraça da justiça, né? Atar ela, deixar ela pronta, se nós estivermos, irmãos, na verdade. Que verdade é essa? Em conformidade com a sua palavra. Se estivermos com a sua palavra, se estivermos na verdade, aí sim teremos uma vida, uma vida blindada, né? Pela palavra de Deus, porque é ela quem faz essa ação, né? E Deus nos disponibiliza essas armaduras, e é o que nós estamos fazendo nessa semana. Eu acredito aqui, irmão, no meu coração, mas acredito isso com muita intensidade mesmo, que esta semana é uma prévia de tantas outras, de outros projetos que virão. Porque o Senhor, Ele irá nos preparar a cada dia. Ele irá nos moldar. Ele irá nos moldar, irmãos, para esta batalha. Ele está nos forjando durante esta semana. Efésios 6, 10 em diante, 10 ao 18. Diz assim, 6 ao 10, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.
Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus. Né? Ela diz que tem que estar vestido completo. Não pode estar com um pedaço da armadura. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantendo-se firmes, cingindo-se. Olha como é que se fica firme. Cingindo-se o lombo com o cinto da verdade, andando na verdade, na palavra. Vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela vai... A couraça, ela protegia essa região do pescoço, do tórax, das costas, abdômen. Ou seja, ela protegia o soldado. Aqui é a figura de um soldado romano. E ela protegia o soldado nos seus principais órgãos, seus órgãos vitais, né? Que, sendo atingido algum deles, levaria o soldado, né, o combatente, a óbito, né? E não dava para prosseguir na batalha, né? Então, por isso que a armadura aqui que Paulo está mandando vestir, ele está mandando vestir tudo. E é lindo, irmão, essa metáfora que Paulo usa, essa comparação da armadura de um soldado romano levando para o mundo espiritual. E é o que nós vamos analisar cada parte dessa armadura. Couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre... Ontem nós falamos sobre os lombos cingidos, né, com o cinto da verdade. Por que Paulo diz, irmão, que tem que se vestir tudo essa armadura? Tem que vestir ela por completa. Porque cada item desse... Cada item desse, irmãos, ele tem uma sequência, ele está ligado ao outro, um depende do outro. Então, por isso que não tem como desfazer, não tem como você usar só um e se proteger por completo. Não tem como você usar só a couraça e aí deixar a cabeça desprotegida, deixar o restante do corpo desprotegido, os pés. Não tem como você usar só a espada e não usar nenhuma armadura, nada, nenhum item da armadura. Não tem como você calçar só os sapatos, só as sandálias e ficar todo o restante do corpo desprotegido, ou proteger só a cabeça. Não. Essa armadura é completa. Essa armadura, ela é completa na vida do cristão. Não pode faltar nada, não falta nenhum item. Nenhum item desse e são indispensáveis. Nenhum desses você pode dizer, não preciso desse, eu só preciso desse aqui, já dá para mim ficar todo blindado. Não, é toda a armadura. Hoje nós vamos falar sobre os sapatos, né? Ou sobre as sandálias. E falando sobre as sandálias, é interessante nós aprendermos uma coisa, né? Que as sandálias usadas pelos romanos, elas não eram muito confortáveis, não era uns coturnos confortáveis como a gente vê hoje no meio militar, né? Os militares usam coturnos bastante confortáveis, né? Cada um compra um mais caro, um mais acolchoado,
que tem é mais macio, que tem um amortecedor no calcanhar, que deixa ele mais os pés mais relaxados, né? E essas sandálias, elas não eram lá essas coisas todas confortáveis, mas eram itens indispensáveis na armadura, porque elas, além de proteger os pés, além de fazer de fazer com que eles se movimentassem melhor na batalha, elas tinham um sistema antiderrapante no seu solado, né? Essas sandálias elas eram chamadas de calus, né? Se eu não me engano é latino, em latim, né? E calus é calo no português, né? Então ela servia, né? Ela servia para que eles começassem, tivessem uma mobilidade melhor, né? Aí está aqui a irmã Midian, vai entrando conosco e Dá para me ouvir? irá usar, irmão, cada participante nessa semana, né? Eu dei um início aqui falando sobre, falei um pouco antes dos dois itens da armadura de ontem, né? E hoje, cada dia a gente fala de um item desse. Hoje nós estamos falando das sandálias, dos sapatos, né? E analisando o sapato dos soldados romanos, né? Como era, né? Tá Algo... me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, pode falar, tá, dá para ouvir, o áudio Você tá falou bem. aí dessa questão das sandálias romanas. Me veio à mente também um detalhe sobre essas sandálias, que elas eram as espartanas, né? Que de vez em quando aparece a moda na Isso. mulherada, aquela De vez em sandália que quando amarra até aparece. o meio da canela. E isso Gladiador, me né? faz. Aquelas que não, As roda gladiadoras, exatamente. gladiadora, Isso me faz lembrar que Pedro, quando o anjo disse: Pedro, acorda, levanta, calça teus sapatos depressa, né? Não que ele estivesse avexando Pedro, ele estava falando um termo no sentido de prontidão. Prontidão, Mas isso mesmo. quando ele fala para Pedro calçar as sandálias, tem um detalhe tão extraordinário nisso, que as sandálias de Pedro, elas eram, ao que tudo indica, a julgar pela época, eram justamente como essas gladiadoras. E você vai vendo que ele ali, você não vê em momento nenhum Pedro, ele está agoniado para sair. Na realidade, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele só vai seguindo as regras, as ordens. Só E vai Pedro, seguindo ele a vai sequência, levar um todo mundo tempo. já. Ele vai levar um tempo para calçar as sandálias. E isso nos faz meditar que calçar essas sandálias, ele requer um tempo, requer que você esteja de prontidão, requer que você esteja sobre obediência, que era mais ou menos o que Pedro estava fazendo ali. Mesmo que tudo pareça assim nebuloso, assim como É era a verdade. situação naquela época. Então, é uma eu acho que a Bíblia ela fica o tempo todo saltando assim essas coisinhas para a gente ficar pegando e quando a gente vai ver a gente une uma coisa com a outra e faz muito Uns sentido. detalhes, né? Uns detalhes. É, é isso mesmo. Posso E começar? a gente vê que na época antiga, nessa época aqui dos romanos, na época de Pedro, na época de Cristo, essas sandálias eram comuns, né? Essas É. sandálias eram calçado da época. É como hoje uma havaiana, né? Quase todo mundo tem uma havaiana, né? Naquela Era o época que era essa tinha sandália, todo mundo usava essa sandália. E é tanto que padrão, né? João Batista diz isso, né? Ele diz, vem um após mim que eu só batizo com água para o arrependimento. Mas após mim vai vir um aí que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Justamente por isso, porque ela tinha aquelas Já, tirinhas que rodeava, fazia assim já nos faz, já nos no leva a tornozelo, pensar né? que Nas esse nosso pernas, né? ponto de vista está correto. Isso, é. Então ele... E a gente vê outras referências bíblicas, né, que aponta
que esse tipo de calçado era calçado da época, né? Como eu falei, no latim, né, se não me falha a memória, era calus o nome dessa sandália, que é, que é de onde deriva a palavra para o nosso português calo, né? A gente faz um calo nos pés, né? Então, é um calo, né? Grosso, uma camada grossa. Porque justamente essa sandália romana, especificamente as dos soldados, ela tinha umas correias, as correias eram macias, diz a história que era de couro cozido, um couro mais curtido, que ficava macio. Mas a parte da sola, de baixo, era um couro muito duro, um negócio duro mesmo. Eu acredito que não era muito confortável nos pés, né? Porque se a Não gente pega um existia calçado, absorção de impacto na não época. tinha esse, Certeza eu que não. acredito porque assim, quando você calça um calçado que ele não é muito flexível, né? Não tem essa flexibilidade na sola, é rígido, sente aquele impactozinho, né? Quando a gente pisa, é desconfortável, né? Imagina que os romanos passavam dias, caminhavam muitos quilômetros, caminhava quase uma maratona hoje ou mais, andando mesmo, indo a pé para as campanhas de guerra dele. Eles iam para as campanhas a pé. E se um soldado romano na época não era fácil, né? Soldado romano era uma verdadeira tropa de elite, né? Não era algo fácil, não. Entrar para aquela elite de soldados, né? Não era algo E fácil. era uma E é rotina de interessante, guerra constante, né? era guerra constante, eles tinham umas campanhas atrás da outra. Terminava um, os caras já viajavam para outro canto a pé. A pé com os calos nos pés, né? Vamos dizer, os calos, as sandálias. Era calo, fazia calo mesmo, que não tinha como fazer calo. Porque ela era muito desconfortável, mas embaixo dela tinha algo que para o soldado romano era indispensável. Ela tinha umas taxinhas, umas pontas que nem uns pregos, né? Eles usavam esses pregos. E outras tinham uns tachões chamados, que era mais ou menos parecido como fosse um solado de uma chuteira, né? Que tem aqueles biscoitinhos. Para que aquilo ali? Para não derrapar, né? Para ter mais firmeza no pisar, no correr. E o soldado romano, eles iam para batalhas muito sangrentas. E no campo de batalha, a história diz que encharcava-se de sangue. E para o camarada correr num negócio desse, encharcado de sangue, ele ia escorregar, ele não ia ter mobilidade. E a sandália dele, ela ia possibilitar essa pisada firme, entendeu? Cada vez que ele tivesse aquele impacto para correr, aquela impulsão para frente, ele não ia ter perigo de derrapar, de escorregar, porque o solado do calçado ia estar bem firme. E assim usa Paulo usa, irmãos, essa metáfora, isso é coisa linda demais. Quando Paulo aqui, ele tá, parece que ele estava assim, observando um soldado romano, É sabe? Às vezes preparação mesmo. uma comparação. Eu fico assim, imaginando Paulo, ele foi preso, né? Ele teve uma prisão lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê uma prisão domiciliar, você pode dizer assim, porque ele podia receber as pessoas iam lá, visitavam ele, na guarda pretoriana, né? Que era uma espécie de guarda real, uma tropa de elite lá do exército romano, né? A guarda da realeza mesmo, aqueles mais, os melhores, né? E ele estava na fortaleza, a fortaleza chamada Fortaleza Antônia. E, e eu acredito, quando eu olho para isso aí, parece que eu vejo Paulo olhando aqui, prestando atenção no soldado que estava lá escoltando ele, que estava perto dele, e ele olhando toda a armadura, o capacete, né, olhando a couraça, que a couraça, ela primeiro ela foi fabricada de couro, né, depois foi tendo ela com as camadas de metal. Aí olhando para os pés, vendo a sandália, observando os detalhes da sandália. E aí Paulo, depois de observar toda essa armadura, o gládio, né, que é a espada, mais na frente a gente vai ver sobre isso essa semana ainda, o escudo que era diferenciado de todos os escudos, e ele observando todos esses itens que compõem a armadura de um soldado romano, ele vai agora aplicar. Só que ele deixa bem claro para os irmãos de Efésio, né, que essa guerra não é uma guerra contra carne nem sangue,
Ele disse: nós estamos numa guerra espiritual. Aí ele vai associar tudo isso aqui às coisas espirituais. Aqui ele já entra com o sapato, já vai estar, posso dizer assim, ele vai usar para comparar com alguma coisa do mundo espiritual que a gente tem que ter na nossa conduta como cristão, né? Alistado. E, acima de tudo isso, nós vemos uma disciplina num soldado, né? Irmão Não Antoniel, existe um militar que não seja disciplinado, né? Pode falar, não pode. você acha que Paulo, né, que era um homem que examinava as escrituras, eu imagino que pelo que a gente sabe de Paulo, ele com certeza era um homem que entendia muito do Pentateuco e também dos livros proféticos. Eu acredito que também Isaías. Lá em Isaías, no 57, no 52:7, fala sobre aquela parte, diz assim, quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas-vindas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Acho que ele tirou alguma inspiração assim dessa, tipo, lá em Salmos também. Eu não sei se na Vamos, época existia essa parte do lâmpada para os meus Isso. pés, né? E ele A era tua um homem palavra, bastante conhecedor, né? 119, 115, né? 105 é. Aí a gente vê a figura de um viajante, né? E nos outros a gente vê a figura de um mensageiro, né? Os pés de um mensageiro, né? São formosos, né? Ele diz como são formosos os pés daqueles que levam a boa semente, né? Então, isso tudo está associado, né? Isso tudo, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular de hoje, isso tudo está linkado, né? Todos esses Tá ensinos linkado, é. está linkado aos ensinos do Antigo Testamento, porque Paulo era um grande conhecedor, né? Paulo era um doutor, Paulo era um fariseu mesmo, que antes dele se converter, ele era um camarada que ele conhecia tudo. E era obrigação dele, da religião dele, de conhecer, de ter esse compromisso. Ele tinha essa disciplina, né? E, então, ele juntou todas essas coisas, né? Linkou tudo isso. E aí agora ele falando, como você citou, Isaías 52, né? Falando do mensageiro, os pés do mensageiro. Já Paulo, aqui em Efésios, vai falar dos pés do soldado, né? Vai agora tratar como um soldado, né? E aqui Pra ser outra temos visão lições. já, né? Já tem outra visão, mas associado tudo junto. Só que não era um mensageiro, agora é um mensageiro, vamos dizer, um mensageiro soldado, né? É um mensageiro que ele está na batalha, né? Ele não está mais só levando a mensagem e tal, mas ele é diferente daquele mensageiro de Isaías, né? Agora esse mensageiro tem os pés prontos, tem os pés calçados, né? Tem os pés de um soldado, né? É um calçado apropriado para uma batalha, né? Aqui Paulo está usando essa figura de linguagem que é maravilhosa do sapato nos pés, da sandália, né? Como a gente diz aqui. Em outras traduções tem sapato, mas que tanto no grego como no hebraico tudo quer dizer a mesma coisa, né? Sandália, sapato. Para ele lá tudo tem um sentido só, tem né? E essa é interessante essa sandália porque dos romanos, porque ela foi uma comparação perfeita que ele fez, né? E ele Era diz mais, desconfortável, porque se você for analisar a nossa rotina como cristão, é desconfortável. é Requer desconfortável. tempo para a gente colocar ela no pé. As campanhas desse mundo é longa, a batalha é longa, né? A gente vê que é desde que você entrega a sua vida a Cristo. Aí começam as campanhas de guerra, de batalha, né? Assim como os romanos iam para as campanhas, nós estamos aí nesse território aqui, avançando, né? E, como eu falei no início, o poder, o que dá que embeleza a igreja e que encoraja, que faz a igreja avançar e ir para cima mesmo, é o Espírito Santo, né? Porque o povo, antes do Espírito Santo, antes de conhecer tudo sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre esse revestimento de poder, sobre essas armaduras, eles eram medrosos, né? Quando Jesus
morreu quando ele foi preso e foi levado até o Calvário, a gente vê que Pedro negou. Mas a palavra de Deus diz que todos negaram. Todo mundo fugiu, ninguém quis ficar lá. Né? Ninguém foi, como a gente diz, ninguém foi pagar para ver, né? Ninguém foi experimentar aquilo. Muitos diziam, não, eu vou contigo até a morte, eu bebo o caso que tu tem que beber, tudo, mas só que quando viram que o negócio era sério mesmo, ninguém ficou. Foram todos. Todos foram embora. Não foi só Pedro que negou, todos negaram. Só que aí, a coisa linda da história mesmo é quando o Espírito Santo vem. Porque quando o Espírito Santo entra nessas pessoas, quando Jesus chega lá, que ele entra, que estão reunidos, e a Bíblia diz que ele sopra sobre eles e o Espírito Santo entra neles. Aí pronto, vem ousadia, vem poder, né? Vem aquela impulsão. E aí eles passam a trabalhar diferente. E em vez de eles se recuar, eles avançam para o território do inimigo. Então nós vivemos os últimos dias. E Deus quer encher o seu povo do Espírito Santo. E Deus quer encher os crentes, quer encher a igreja com o Espírito Santo. E quer nos fazer avançar. Por isso que esta semana Deus colocou em nosso coração para isso, para reservar para esse momento. Para ter mais essa proximidade com Deus. Para ter mais essa profundidade com o Senhor. Para nos equipar com essas armaduras. Porque nós, como falei ontem, nós somos os profetas da última hora. Não há mais tempo a perder. Os sinais estão cada vez mais... As dores de parto estão cada vez se intensificando mais ainda. Né? Cristo está perto de vir buscar a sua igreja. E esta é uma realidade. Esta é uma realidade que a igreja vive. Né? Assim como Elias foi arrebatado, a igreja do Senhor será arrebatada. É uma figura da igreja. Nós vemos isso. E como nós conseguimos avançar nessa guerra? Estando equipado com essas armaduras. Agora, como você falou, leva um tempo, né? É todo um processo, é uma vida com Deus, é vivência. Não é eu pegar aqui num dia, não é aquela armadura lá do Homem de Ferro, não, que ele se veste em segundo, né? É diferente. Essa armadura, ela vai, você vai montando peça por peça, aos poucos, né? É compromisso com Deus, é vida, é vivência da palavra, é vida comprometida com o reino dos céus. Que você vai conseguir se revestir. Uma surge junto com a outra. Tipo assim, você começa ali aqui em 14, aí ele vai falar ter cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Isso é, uma peça tem que vir com a outra. Você não pode falar a verdade se você não for justo, se você não tiver... Isso, né? Você não pode pregar uma coisa que você não acredita. Então é importante que você não nesse se compromete, período também se não está pronto. a fé. É um processo. É um processo. Como você falou, é assim mesmo. Uma coisa está ligada à outra. Ninguém pode... Tem que andar com a verdade. Né? Aí, mais na frente, a gente vê que tem a espada, né? E a espada era colocada de onde? Do cinto. Aí, daqui até o fim da semana, a gente vai estar repetindo a sequência dessas armaduras. Né? Por quê? Porque se não tiver a verdade, se não tiver na palavra, como vai usar a espada se não tem onde botar a espada? Né? Aí o cinto é onde ficavam as armas. O cinto era para isso, era para segurar também a couraça da justiça. Como você falou, onde não tem a verdade, também não vai andar com a justiça. Né? E aí não vai ter como montar essa armadura. Você vê que está tendo toda uma sequência, né? Aí a gente olha assim, não, mas poderia começar assim, da cabeça, depois vir para a couraça, depois vir... Né? A sequência da gente olhando, nossa lógica, poderia ser dessa forma. Primeiro começar pela cabeça, né? Eu estava imaginando que poderia ser assim. Ou então começar de baixo para cima, as sandálias. Depois a couraça, que era uma malha de aço, né, de ferro. E depois vinha o cinto e as outras coisas até finalizar com o capacete. Que, olhando para essa sequência, é uma sequência normal, tipo como a gente se veste. Né? A gente se equipa dessa forma, né? Se você vai para um serviço que tem seus equipamentos, tem um EPI, aí você tem que usar, aqui não, aqui a sequência é diferente. Né? A sequência não está começando pelo capacete, mas por que não blinda logo a mente? Por que não calça primeiro o sapato?
Até Primeiro, porque o significado não é bem como a gente entende por ser um capacete, por ser você um é um capacete. escudo, né? A gente tem que você Isso. vê que tem uma utilidade completamente diferente, né? É, É ele bem espiritual aplicou mesmo. totalmente diferente. Na verdade, como é que se diz? Ele fez a comparação totalmente diferente da nossa lógica, né? Até porque se trata mesmo do mundo espiritual. Ele foi dentro da sequência da palavra, né? Olhando aqui o processo de conversão, de comunhão com Deus. Aí Paulo foi juntando essas coisas e foi montando a armadura. Aí a gente olha totalmente diferente, né? Torno a repetir mais uma vez. Poderia ser nessa sequência, mas não é. É uma sequência que vem couraça da justiça, vem o cinto da verdade, e daí ele já vai pular lá para os pés, para a prontidão, para a disposição, ou aprendi nessa noite, o compromisso, né? O compromisso com o evangelho. E ele Fala diz aqui, também um tanto disso, né? Tá? Quando você calçar também a sandália né, a preparação do Evangelho da Paz também fala dessa questão de calçado em si, ele vai falar dessa questão de prontidão, né, de você prontidão. se preparar. Me diz uma coisa. Lá no Antigo Testamento, a gente vê que tem uma diferença de pés, de sandália, né? Estar calçado para o Novo Testamento. Você vê que no Antigo Testamento, é, Deus vai falar, Moisés, tira a sandália, o lugar que tu tá é santo. Deus Tira vai a falar para sandália. Josué, Josué, tira a sandália, o lugar que tu tá é santo. Né? Você vê, por exemplo, a preparação dos sacerdotes, você não vê em momento nenhum nas vestimentas, Deus preparando a vestimenta do sacerdote, ele falando de sapato também. Tinha os sacerdotes, eles tinham que servir descalços. Aí tem também a questão cultural, a questão dos escravos, que eram como se fosse uma característica para definir que ele era um escravo, tanto que naquela parábola do filho pródigo, você vê que quando ele volta, Vem o pai descalço. imediatamente, É, né, vai buscar sandália. pega um calçado como se ele tivesse restituindo o filho dele ali, e também tem um significado para anel, mas é outra coisa. Aí, tipo assim, no, eu penso da seguinte maneira, no Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés, a Josué, principalmente a esses dois homens, porque se a gente for considerar a trajetória que esses homens tiveram, a importância que eles tiveram em os primórdios ali do povo de Deus, você vê que é uma vida assim mesmo, assim, de muita, muita, muita batalha, Muita né? batalha. E, você vê que eu acho que tem um momento em que nós devemos fazer como eles. Eu acredito que Deus ele quer um momento desse como a gente, porque, por exemplo, no meu entendimento, quando ele pede para eles tirarem a sandália porque o lugar que tu pisa é santo, eu acho que Deus queria ali um completo envolvimento com eles. Queria que eles sentissem a santidade daquele lugar no próprio Isso. pé, uma coisa, um negócio meio que físico, meio que espiritual. E você já vai ver lá mais não, antes disso, para tirar os escravos lá do Egito, acho que é na primeira Páscoa que vai falar, acho que é na primeira Páscoa, antes deles saírem do Egito, que é bem parecido com essa passagem Isso, só que de ele, Êxodo, né? Que ele manda fala eles para eles calçar, né, a sandália, que vestirem. estejam prontos, né? Você vê que sempre o calçar as sandálias é prontidão, né? Desde aí da passagem Você vê, pelo Mar Vermelho. você vê que naquela época existia você pensa assim se não era mais para esse sentido de prontidão. E tinha um processo para aquele povo enfrentar para nós sermos o que nós somos hoje, termos o que nós temos hoje, que é a salvação em Cristo Jesus. E essa questão do sacerdote, por exemplo, eu penso que ali naquela época que Deus não preparou um sapato, Deus não definiu por padrões, características exatas, como ele definiu o peitoral, como ele definiu, enfim, toda a vestimenta do sacerdote, ele não definiu o sapato.
Mas no Novo Testamento, a gente vê Jesus fazendo questão de nos calçar. Você vê naquela a cena que Jesus lava os pés dos discípulos, ele está lá, ele calça. Você vê essa cena de Pedro, que De calça teu Pedro. sapato. Mas aí já tinha um outro sentido, se você for analisar quem era Pedro, a importância que Pedro é fundamento da igreja, fundou, né, a pedra da Coluna, igreja, era né? Era sobre uma Pedro. coluna. Exatamente. Já é o Era a quê? coluna. Evangelho. Não era mais uma questão de só prontidão como era no Antigo Testamento. Aí eu vejo assim, existe um significado. Deus no Antigo Testamento, ele não calçou os sacerdotes. Eu entendo que era como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou aqui com vocês, eu estou guiando vocês para um propósito, mas existe um propósito maior que a salvação e o meu filho Jesus é que vai vir tirar de vocês a condição de escravo. Ele é que vai cuidar dessa parte, dessa questão de calçado para os pés. E é onde a gente tira que Jesus, Deus, ele não é, ele é extremamente organizado. Ele é o respeito de Deus em seguir os detalhes, porque se a gente for tomar por essa base de raciocínio, Deus, ele ali cuidando dos sacerdotes para que eles estivessem servindo a ele, mas sem entrar nessa parte que interferia no processo de salvação, a gente pode ver também como Deus era perfeito nesse aspecto. Aí entra Jesus no Novo Testamento, vem mais na frente Paulo, e ele vai trazer para a gente já uma melhor explicação. É como você disse, tudo linkado. Eu fico lendo a Bíblia, eu vejo que está tudo linkado. Você está lendo Significado. aqui uma coisa, de repente você, meu Deus, está lá em Gênesis. Você Tá está lá em lendo Gênesis. Apocalipse, está lá em Gênesis. Tá nas leis. Por exemplo, hoje na pregação, só para assim, falar um pouco sobre essa questão do Uhum. linkado. Hoje na pregação da irmã Ellen, que fala de Amã. Namã, né? Amã, Não, é. Ah, não. né? Aí fala bem lá, quando ele está falando sobre Amã ou é Namã? É Amã, né? o do milagre. Não, o do de Esté. Ah, o de Esté, Amã, Amã. Amã. Em 3 de Amã, Esté, é. ó, no primeiro de 3 de Esté, você vê como é linkada a Bíblia. Isso eu descobri assim, assistindo uma pregação, o pastor falou isso, eu falei, caramba, é mesmo. Tipo, em Amã no capítulo 3 de Esté, no versículo 1, vai falar que Amã é filho de Amedata, a gatita. Isso aqui lá em 1 Samuel 15:33 vai falar de Samuel matando uma gatita. E quando você questiona assim, por que que Amã tinha ódio dos judeus, então é meio que conectado a isso, essa Uhum. questão de um judeu É uma rixa anteriormente ter antiga, né? Você matado. vê que é uma rixa antiga. Exatamente, É, para é. você ver, né, como está interligado. Então, assim, Jesus vem no Novo Testamento trazendo para a gente essa questão agora dele removendo essa nossa característica de escravos e o Senhor ele capacita. Jesus é muito perfeito porque ele pegou Pedro e quando a gente para analisar também o que Pedro fez e a maneira de como o Senhor restituiu a Pedro, porque eu acredito que essa questão da libertação de Pedro, de Pedro assumir a verdadeira característica de um servo, não mais de um escravo, foi justamente ali Verdade. depois que Jesus o perdoou, depois que Jesus ressuscitou, que Jesus vai lá, Pedro, você me ama, Pedro? Aquilo é lindo demais, aí o Senhor vai dar ali, pois Pedro, sobre ti será fundada a minha igreja. E ali é o Senhor calçando Pedro, entendeu? Então, é tudo conectado. Aí vem Paulo e explica essa questão melhor. E eu penso que Comparando melhor, né? Deixando mais claro, né? Ainda a, a, a comparação que ele faz com o soldado, né? A prontidão, né? Que o soldado estava sempre... Que o calçado, ele ia dar agilidade para o soldado romano, né? Do mesmo jeito Paulo está dizendo. Estejam, olha aqui na versão que eu tenho aqui, é o 15, né? O texto de hoje. Aí, tendo os pés calçado com a prontidão do evangelho da paz. Né?
com a prontidão do Evangelho da Paz. Então Paulo está falando que esse calçado, né, que como eu citei antes aqui, fiz um breve comentário logo no início, sobre a questão do compromisso, né? Sobre como a gente está falando no assunto aqui de Paulo, das armaduras de Deus, né? Que Paulo estava falando aos irmãos de Éfeso, né? Que esse calçado, ele simbolizava um compromisso, né? Que essa prontidão, está pronto, está disponível. E aí você me fez lembrar bem do povo lá no Egito, saindo do Egito. Porque quando Deus fala ao povo, manda a ordem através de Moisés, né? Aquele é um texto assim que eu viajo naquele texto. Sabe? Eu entro assim e fico viajando naquele texto, na maravilha que é. Porque o povo está prestes a ver algo inédito que eles nunca viram. Está prestes a ouvir, melhor dizendo, a presenciar algo espetacular. Né? É o Algo êxodo, né? espetacular que eles nunca viram na vida deles. Vão ter uma experiência que vai marcar para o resto da vida. Aquela geração foi marcada por aquela experiência. E é Deus tão, é fala para tão, isso. Pode falar. a Bíblia é tão linkada de um jeito, ó, que você fala isso aí, mas hoje nós calçarmos esse calçado, né, a preparação do evangelho, ela é justamente igual a isso aí. Se você for ver, quando você calça, o Glória a Jesus. esplendor, a coisa incrível que é quando Aleluia. você calça, você não tem noção do que você vai enfrentar. É verdade. É tudo tão linkado de um jeito. A Bíblia é tão perfeita, Deus é muito perfeito na sua palavra, porque aqui, para eles saírem, ali eles vão fugir do inimigo, eles vão entrar numa espécie de, eu acredito que até um meio, que a gente pode falar um termo de, é mais espiritual, né? A gente for considerar a manifestação do poder de Deus ali. Aí o quê? Que tipo de território eles iam encontrar? O que ia acontecer nesse percurso de viagem? O que eles iam encontrar? Se você for ver toda essa questão... É porque a gente lê a Bíblia de uma forma romântica, e é muito interessante hoje a gente ter essa questão de ler a Bíblia. Hoje a gente tem a facilidade de ver os trabalhos dos estudiosos, arquitetos, dos historiadores, que eles vão especificar melhor, então vai trazer um nível de compreensão melhor do que era. Então você vai realmente ter uma noção melhor do que era um deserto, do que era você caminhar sobre um deserto, atravessar pedra, subir montanha, enfim. Mas existia ali essa questão da prontidão. E não é diferente de hoje, está linkado. A gente calça o evangelho, nós vamos ver novamente meio que um êxodo. Meio A que um gente vai isso. ter a revelação da palavra de Pronto. Deus, da graça de Deus, vai ser revelada a gente. Isso é o contato de Deus com a gente, porque para eles foi a abertura do mar, os sinais e maravilhas que Deus operou ali. Para eles era só aquilo, mas para a gente tem toda a revelação de uma maneira assim espiritual. Não vou nem dizer sobrenatural, porque o sobrenatural acho que a gente meio que vê, envolve todo aquele negócio de algo inexplicável acontecendo, mas a gente está tudo no espiritual, a gente é vendo, crendo pela fé. Acho que quando a gente calça esse nosso sapato e a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a ver o espiritual, onde a gente está indo com essas sandálias, e a gente começa a ver essa ação espiritual assim, já é um sinal de que nós já estamos ali também com o escudo da fé. Pra você ver como faz sentido, cara. Olha isso Faz aí. sentido demais. Faz sentido, E demais. essa questão que nós estamos vendo aqui, da preparação, né? Molhando, que é por fé também, né? Esse compromisso. Tem a ver com fé. Porque nós o povo não viu algo primeiro para depois de se aprontar, para depois de ficar pronto, né? Para depois de calçar as sandálias, para depois de pegar o seu alforje, para depois pegar o cajado e sair. Não, Moisés chega e diz, olha, Deus está mandando, Deus manda através de Moisés, diz, vai lá Moisés, diz o povo que já fique pronto, né? Que coma
o cordeiro, um detalhe, não era para se arrumar depois que comesse o cordeiro, não. Era já comendo o cordeiro arrumado, pronto. Com os pés calçados, com o vestido, a sua capa, com o alforje e com o cajado na mão. o irmão foi para o culto hoje? Não, né? Não, hoje não. Você hoje está, agora nesse momento nós estamos repetindo a mensagem pregada no culto. Pregou sobre Glória a Esté, Deus. A gente né? vê Essa que tudo que está questão na do... direção de Deus é só confirmação, né? E Muita Deus nos confirmação. chama também nesses últimos dias para isso, para É calçar os mais uma, pés. é mais uma prova do propósito de Deus com esse propósito. Você vê que vocês falaram que, né, o propósito, vocês creem que é necessário passar todo esse ensinamento e tal. Só que nós temos visto Deus falar de uma maneira meio que apressada, acorda, igreja, vamos, vamos, vamos. Está acontecendo esses dias. E o Senhor hoje falou, eu tinha até feito umas anotações na hora lá, que eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou recebendo a confirmação disso aqui. Tipo, ela quase que falou tudo que eu tinha anotado, essa questão porque quando eu parti para o princípio de hoje, preparação do evangelho, calçados e tal, eu pensei, não, a gente tem que passar por um processo. A gente não vai tacar o pé sujo dentro de uma sandália dessa, por exemplo. A gente tem que ter um processo de paciência. A gente primeiro vai ter que vestir aqui, cingir o lombo. A gente vai ter que passar um processo. Eu me lembra muito a mim, porque eu fico muito... Desde que Deus usou a irmã para falar, olha, eu tenho um propósito na tua vida, estuda a Bíblia, que eu tenho um negócio para realizar contigo. Eu falei, pronto, Senhor, eu não busco mais outra coisa. Eu tô acabado, tô sem roupa, tô sem dinheiro. Eu quero meu propósito. Eu disse, Senhor, olha, cuida do resto depois, mas me dá meu propósito. Mas aí a gente fica agoniado, vendo, porque fulano prega mais, porque fulano estuda mais, sabe mais. E eu fico, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso também. Mas o Senhor, Ele tem me feito assim, ver. Minha filha, você tá com um aninho só, minha querida. Você agora que levantou o pé para dar o primeiro passo, se acalme. Olhe para o meu servo honrado. Veja o tempo que isso levou. Veja quantos terrenos espinhosos ele teve que colocar o pezinho dele para ele poder desenvolver, aprender a usar a armadurazinha dele direito. E hoje ele está aí. Vá com calma também. Então, calçar esse calçado quer uma preparação, requer a busca, requer buscar a santidade, porque se a gente for pensar sobre essa questão de Moisés e Josué, tem que ter essa santidade. E se a gente for levar por esse lado de que os calçados eles vão falar da prontidão, quando eu penso em prontidão, eu penso em uma igreja que ora. Você vê hoje no exemplo de Esté, como ela deu Esté antes de entrar na presença do rei. Foram 12 meses se preparando, se purificando, passando perfume, passando sei lá mais o que, para entrar na presença do rei. E o rei achar graça nela, inclusive levantar o cetro para ela e permitir um, um desejo. E requer tempo. E assim, assim, eu acho que agora eu encerro minha fala, né? O tempo também já está acabando, mas eu quero trazer esse momento, né, essa honra que eu estou tendo de estar com meu professor. Perdão, eu não vou poder frequentar mais as escolinhas por enquanto. Mas só para abrir mesmo assim um parênteses meio que dentro dessa temática de armadura espiritual. Eu estava lendo Josué sobre aquela parte das muralhas, aquilo é lindo, é incrível. E me fez me lembrar da minha vida passada, porque eu também era uma viciada em jogos online. Eu era viciada em jogos online. Então tinha aqueles joguinhos de RPG que você começa com você monta um guerreirinho. Aí seu guerreirinho ele vem vestido com a blusinha de pano, a arma dele é um pedaço de pau, enfim, você vai ter que cumprindo missões, 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 e ele vai ter que subir de nível. À medida que você cumpre essas missões, ele sobe de nível, ele vai criando, ficando mais forte para poder usar armaduras melhores. E sei que tem uma hora que ele vira um cavaleiro celestial. Esses eram os jogos que eu jogava antes. E eu fico até pensando assim, meu Deus, o diabo imitou tanta Bíblia para poder cegar a gente, porque é quase igual. Né? O Senhor, Ele nos dá essa preparação. Eu acredito que quando a gente aceita Jesus, a gente começa assim. A gente fica
A gente perde as nossas características de escravo, a gente ganha um calçadinho ali para a gente começar a dar os primeiros passos, mas a gente tem que ir buscando, tem que ir aprimorando, tem que ir se santificando, até mesmo porque a palavra fala que nós não lutamos contra a carne, mas contra os principados e potestades, e nós temos uma batalha que eu acredito assim que pelo menos 60% da igreja não está dando conta, não tem despertado para isso. Porque você lutar contra um principado não é a mesma coisa que você lutar contra uma febre. Não é a mesma coisa que você lutar contra, sei lá, uma anemia. Porque para isso nós temos uma solução, Jesus cura. Mas lutar contra um principado, eu pude aprender isso através de um pregador. Ele ensina que existem principados de Satanás espalhados pelos continentes e cada um tem uma função. E a função de Satanás e os seus príncipes não é outra a não ser destruir o plano que Deus tem para a gente, de nos arrebatar, de nos levar em santidade. E, por exemplo, no nosso país, nós temos um principado atuando fortemente na área da imoralidade, na área da prostituição, na área da destruição, violência. Isso são ações de principados, que são coisas que, se você for analisar, são coisas que potencialmente destroem o ser humano. Não é uma anemia, não é uma febre. Essa é a importância. Eu escutei alguém dizer que em tempos de batalha, não é disso que a gente está falando. Eu penso que quando você diz sim, você virou soldado. Você entrou nessa guerra contra esses principais. Já entrou em guerra. Tenho tido uma preocupação muito grande com a irmã Jane, para finalizar minha fala, com as nossas crianças. Elas têm questionado muito a gente sobre essa questão do homossexualismo. E eu também vi um vídeo de um militante falando sobre essa questão de gênero trans, homicismo, não sei o que, na escola. E eu falei, meu Jesus, quis me bater assim um desespero, mas imediatamente o Senhor me disse assim, não, a minha palavra é o escudo contra isso, está tudo aqui. Então, a nossa briga é essa, porque você imagina as nossas crianças crescer sobre a influência de um principado desse. Você imagina as crianças que crescem lá no Irã, no Iraque, para aqueles lados do Oriente, onde atuam principados de guerra, de coisas muito piores. Crianças com 6 anos carregando a AK-47 na mão. Atira para matar qualquer um. Já imaginou esse projeto puro de Deus ser assim? Então, botando um ponto final, a minha perspectiva, o meu entendimento, quando eu aceitei a Jesus, eu ganhei esse entendimento de que tem uma batalha e que é necessário. Se você é crente, é meio quase que assim, uma obrigação você se despertar, você buscar esse aprimoramento nas suas armas, nas suas armaduras. O evangelho da paz que você faz, que você se prepara, ele é que leva essa oportunidade ao mundo, a mesma oportunidade que nós já tivemos um dia. Então, amor, a bondade do Senhor Jesus Cristo em nós, essa característica é você conseguir olhar lá para fora. Não olhar mais para você. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, a igreja está quente. Senhor, ar-condicionado. Senhor, meu conforto. Senhor, minha vida boa. Eu quero comer carne. Eu quero comer carne mesmo. Faz tempo que eu não como carne, mas não é mais o foco da igreja. Não é mais para ser o foco do crente. O foco do crente é, Senhor, eu aceitei Jesus, eu tenho uma oportunidade agora de estar contigo a qualquer momento que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, mas existem milhões de seres humanos que o meu Senhor criou, que sentem as mesmas coisas que eu, são seres iguais, que carregam a tua essência, e elas precisam ser salvas. E não existe outra maneira de você estar pronto para isso, a não ser se despertando, buscando. Você é soldado. Jesus Cristo, o Senhor, Ele não nos criou e não nos deixou a esmo. Ele nos deu toda a sua palavra para abrir os nossos olhos, nos ensinar, nos preparar.
tanto para nos armarmos, como para a gente usar as nossas armas em prol do reino dele. Então, queira trabalhar para o reino do Senhor, queira calçar esse calçado, queira se vestir com essa armadura, você não tem nada a perder. Não deixe de lado esse negócio de estar se preocupando com a sua aparência, de estar se preocupando se você vai ter comida na sua despensa amanhã, se você vai conseguir comprar seu carro, se você vai conseguir fazer uma faculdade daqui para os 30. Tire o seu foco dessas coisas. Eu não estou dizendo para você não fazer, mas eu estou dizendo para você exercer aquilo que tem na palavra de Deus. Busque primeiro o reino. A nossa vida não é aqui. E ela está muito perto de acabar. Já imaginou Jesus voltar? E as muitas almas que vão para o inferno, elas irem por culpa nossa, porque nós estamos tirando nosso foco disso. Então aqui está. A preparação do Evangelho da Paz é isso. É nós desenvolvermos a capacidade, através do clamor aos pés do Senhor, de pedir essa preparação, para nós levarmos ao nosso próximo. Aí entra de novo aquela fala de Jesus, amar seu próximo como assim. Você não pode amar ninguém sem pensar na salvação dele. Eu penso assim, sabe? Então aqui está a minha palavra. Eu preciso aprender muito, muito ainda. Mas isso que eu falei hoje, o que eu trouxe para vocês, é o que eu aprendi, ainda precisa ser aperfeiçoado e é o que eu tenho exercido. Quero muita coisa, preciso de muita coisa, mas eu quero antes desenvolver, acima de tudo, a capacidade de usar o meu escudo, de usar o meu capacete, de estar dentro. Eu quero ir para a linha de frente da guerra, mesmo porque eu assisti muito filme de guerra, eu acho lindo, eu não vou mentir que eu era super fã, eu fico imaginando que no nosso mundo espiritual é umas paradas mais ou menos desse jeito. Eu acho que um missionário, eu acho que um pastor, eu acho que um pregador, eu acho que sabe esses caras que sobem na tribuna que você fala assim, meu Deus, você vai cuspir fogo. O cara desse deve estar assim com os capacetes alados, assim, brilhando na linha de frente do campo de batalha. Eu quero esse negócio, gente. Eu quero demais esse negócio assim pra mim. Então, queiram também, porque é lindo, a presença do Senhor é linda, essas coisas são lindas, você ter uma visão é lindo, você falar em línguas é lindo, você ter uma revelação é lindo, você amar a coisa que tem sido desenvolvida em mim, que o Senhor ele tem me dado essa capacidade de eu olhar para um ser humano e eu passar o dia aflita sentindo a dor do ser humano. Jesus ele tem me dado isso. Eu penso assim, Senhor, isso me faz olhar para um viciado e dizer para ele, cara, tu sabia que Jesus Cristo ele pode mudar isso aí? Já ouviu falar? Já ouviu. Mas, gente, Jesus faz, Jesus transforma, Jesus me muda. E o Senhor ele tem me dado isso porque é uma das capacidades que o Senhor tem me dado e Ele dá a todos que o buscar, porque a intenção dele é essa, que nós venhamos a estar preparados para trabalhar, livrar essa guerra no reino dele. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o convite, o professor continua me ensinando, porque a irmã precisa, viu? Amém, irmã. Nós somos Peço gratos as também vossas orações. pela participação e que nós vamos fazer encerramento com oração. E eu, só finalizando aqui, né, que a gente nessa noite aprendeu muito sobre a questão do calçado dos pés, né? Nós tiramos aqui a lição de compromisso, né? Que esse calçado está lá, o comprometimento, né? Se disponibilizar. E é uma chamada, né? Nós vemos que é uma chamada que Paulo chama os irmãos a calçar as sandálias, os sapatos da prontidão do Evangelho, está disponível. E ele fala para Timóteo dizendo que prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Né? Não é uma coisa desequilibrada, né? Mas ele está dizendo, tiver a oportunidade, quando a oportunidade surgir, esteja pronto, esteja com as sandálias, com os sapatos calçados, para batalhar, né? Para estar pronto nessa batalha. E o calçado aqui não resta dúvida de que é esse compromisso que a gente tem com a palavra. A gente se comprometendo aí, pronto. Deus vai e faz coisa extraordinária, né? Porque quando Moisés atendeu o chamado, podemos dizer que Moisés calçou esse sapato. Quando ele atendeu o chamado de Deus, quando Jeremias atendeu
quando Ezequiel atendeu, quando Isaías atendeu, eles viram coisa grande, né? E é isso que Deus tem para nossas vidas, para a vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão vendo essa live. Deus tem coisas grandes a realizar através de suas vidas. Lembre-se de uma coisa, não é pela capacidade de vocês, não é por vocês, é através de Glória a vocês. Deus. E como é que isso funciona? O comprometimento. Calça o sapato da prontidão do Evangelho. Esteja pronto, esteja comprometido com a palavra, esteja comprometido com a causa do Evangelho, com a verdade. Esteja comprometido, como a irmã falou, em olhar ao próximo, em olhar a vida dos outros e não imaginar aquela pessoa sem salvação. Né? E você não conseguir imaginar mais aquelas pessoas indo para o abismo, para a escuridão, mas você lutar e buscar, imaginar elas no reino dos céus, imaginar elas sendo salvas, transformadas. Então, o calçado. Vemos que essa sequência é totalmente diferente da sequência que, como a gente falou aqui naquela hora, né? Sequência de a gente se vestir, aqui Paulo está usando totalmente diferente. Da couraça, do cinto, já pula para os pés. Aí, né? Diferente, né? Totalmente É, diferente, algo lindo mesmo da gente ver. Porque uma coisa tá, como a gente falou aqui o tempo todo na live, uma coisa tá linkada à outra. Essa sequência é uma sequência maravilhosa. É uma engrenagem, irmão, que não pode mexer uma peça fora do lugar, uma outra. Não pode faltar. E se uma estiver posicionada no canto errado, não dá certo. Né? É igual quando Jesus fala que deve-se. Não é orar e vigiar. Ele diz que deve primeiro vigiar e depois orar. Tem uma sequência, né? Aí Paulo aqui montando a armadura, tem a sequência também. Nós aprendemos a sequência de quê? Da verdade, da justiça e agora do comprometimento. Nós aprendemos isso hoje. Do compromisso com a palavra. Do compromisso com Deus. Lembrando que nós assumimos um compromisso. Não é compromisso com o homem, não é compromisso para agradar ninguém. É compromisso com Deus. E quando se tem um compromisso com Deus, aí sim você faz tudo bem feito. Né? Os apóstolos a gente vê isso. Precisamos calçar essas sandálias do Evangelho da Paz. Porque a gente olha para a vida deles, eles faziam aquilo com amor, eles pregavam com amor. Não era forçado, não era porque Jesus, só porque Jesus tinha mandado, mas aquilo estava tão forte no coração dele, o Espírito Santo e a impulsionava compreensão. tanto eles, que eles iam de livre e espontânea vontade, eles iam com alegria, porque ele não queria, não suportava a ideia de alguém se perder, de alguém ir para o inferno. Né? Então, esse deve ser o nosso comprometimento. Se comprometa com a verdade, se comprometa com a palavra e Deus fará coisas grandes através de sua Daniel, vida. Né? deixa eu E aqui fazer só nós... uma saideira aqui, por Não, favor. pode ir. Eu falo muito quando eu me empolgo. Eu costumo dizer que, eu até brinco com o Marcel, que eu disse, Marcel, olha, esse emprego aqui foi Deus que me deu, porque não é pelo dinheiro que eu precisava, mas é pela oportunidade que apareceu. Primeiro porque é muito bom você trabalhar para quente, porque é mais fácil da gente fazer assim uma chantagem emocional. Marcel, você vai deixar eu pedir oração, Marcel. Maciel, as crianças, Maciel, o círculo de oração, Maciel, eu preciso orar, tá? Por mim, por você, entendeu? Tomara que ele não esteja mais assistindo. Ele estava aqui ainda agora, não sei Mas, se ele já foi mas embora. existe uma oportunidade que é de ouro. Quando você vira soldado, num campo de batalha, existem várias posições. Existem os soldados de elite, aqueles que ficam na frente, tem os arqueiros, tem isso aqui, tem que ficar na vanguarda, tem que Infantaria, ficar né? na Tem tudo retaguarda, isso. infantaria. Pois é. Aí tem aqueles que vestem só roupinha de pano, um pedaço de pau, eles vão ali, eu não sei porque eles servem muito. Mas, por exemplo, você é soldado. Nós temos. Eu falei na igreja, nós temos uma arma potente. A oração, gente, a oração é tudo. Tudo, tudo. Se você for definir o que é oração, não dá. Porque é tudo. Mas nós temos a graça de Deus também revelada. E isso é um complemento assim perfeito. E isso nos dá a todo momento, independente de estar com a armadura alada ou não, a oportunidade de começar a colocar em prática essas nossas habilidades dadas por Deus. Começar a usar o nosso escudinho, o nosso capacete, a nossa sandalinha,
Porque lá no Maciel, por exemplo, às vezes quando a gente dá fé, a gente está evangelizando. Entra uma pessoa falando alguma coisa, antes de sair de casa eu digo assim, Jesus, eu te agradeço pelo meu emprego, mas eu quero que, se for da tua vontade, aquele ambiente também o Senhor use para eu levar a tua palavra a alguém. Porque entra, irmão, de vez em quando entra lá alguém que é afastado, às vezes a gente está escutando um hino, alguma coisa assim, a pessoa fala, eu escutava esse hino, aí você pegou, olha, volta para Jesus, Jesus está voltando, ele te ama, o plano dele não morreu, não tá... Enfim, então, a gente tem essa oportunidade de começar esse nosso trabalho como soldado em todo momento, principalmente agora que a coisa está pior. Nós vamos orar, irmãos, para encerrar. Esse... Você agradece, fala aqui, ó. Queria só agradecer a participação da minha amada. Muito obrigada por se deixar ser usada por Deus, viu? Ter atendido o nosso convite aqui. Nós estamos muito agradecidos, viu? Continue assim, essa bênção que você é, sendo usada. Vamos orar, estamos orando. Verdade. E eu creio que Deus está levantando, né? E você já é uma guerreira, né? E Deus está te usando grandemente para poder levantar outras vidas, outras pessoas para poder estar trabalhando, né, para o reino do Senhor. E é só gratidão, agradecimento mesmo, e a oração é contigo para o encerramento desta live. Tão abençoada que abençoa nossas vidas. Amém. Aqui a gente agradece, mas a gente fica feliz. E uma coisinha que eu queria deixar para os irmãos, que estão aqui presentes, é que esse trabalho a gente vai procurar pedir a direção de Deus sempre, porque esse aqui a gente não tem sombra de dúvida que foi Deus que direcionou. Para quê? Para que a gente possa envolver os irmãos, nisso aqui. Né? Envolver a nossa congregação, outras congregações, outros irmãos amigos da gente. E despertar, irmão, e pregar o reino, e despertar os irmãos, porque, como eu falei, Deus tá querendo muito mesmo, irmão, tá fazendo isso nos últimos dias, com muita intensidade a gente tem visto isso, de esse exército avançar, né? E a gente assim, a gente está aqui, é unidade, a igreja é unidade. Não é individual, não, é unidade. Então é a gente se unindo, a gente se juntando para lutar, sendo um só. Uma só fé, um só amor, um só espírito. Tudo como a palavra de Deus diz. É assim que nós temos que ser, irmão. A nossa guerra não é nós contra os homens, para ser maior do que o outro. A nossa guerra é contra Satanás, contra o reino das trevas. E nós temos que estar unidos. A igreja tem que viver a unidade. Verdade. Esse é um momento tão bom, irmão, que se o Instagram não derrubasse, a gente passava a noite toda aqui. Até a aurora. Outro vaso de amor que vai ser usado amanhã, viu? Já está no hall. Tem outro agendado para amanhã, um casal. Abençoado. Já está tudo pronto aí. E eu declaro, viu? Não pode recuar. O tema é avançar. Avançar. Não pode recuar. É uma semana de avanços para nossas vidas, né? Semana de preparo. É verdade. Tá contigo, irmã. Pronto, pode orar. 1h18, ainda derrubou a gente. A gente fala demais. Oremos. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, Deus perfeito e soberano. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, meu Jesus. Esse cuidado lindo, meu Senhor, de tentar nos instruir sempre, de usar, meu Senhor, de meios, de usar dos teus servos, para que a tua palavra, para que a tua voz, o teu chamado, chegue aos corações de muitos, Senhor, aos corações do que dormem, aos corações, meu Senhor, daqueles que estão, meu Deus, afastados da tua presença, inclusive ao coração do pecador, meu Senhor, porque eu sei que o meu Senhor nos tem chamado. Pai, o que
tem no teu lado, o que tem no teu reino, Pai, são coisas celestiais. E eu te Glória a peço em Deus. nome de Jesus Oh, Cristo, Deus que o meu poderoso. Senhor nos dê a capacidade, meu Senhor, de enxergarmos essas coisas, meu Senhor. Aleluia, meu Eu Senhor. sei, Pai, que os nossos Oh, olhos santo. humanos jamais conseguirão ver, Pai, mas há muito das tuas maravilhas que o meu Senhor nos permite usufruir, meu Senhor. Então eu te peço que haja discernimento, que haja, meu Yes. Senhor, Vai. sabedoria, preparo. Eu mesma, meu Senhor, peço encarecidamente a Ti por estas coisas. Meu Senhor, que nós venhamos a despertar diante da Tua vontade, diante da Tua presença, que nós venhamos a nos unir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreende no nosso meio o espírito que nos afasta, o espírito que nos faz contender, o espírito que nos cega, o espírito, meu Senhor, que nos desanima, e, meu Senhor, tira o Repreenda interesse todo de mal, nós, os meu teus Senhor da servos, glória. meu Senhor, Eu te apresento buscarmos todas as as tuas vidas. maravilhas, meu Senhor. Olha só, Pai, eu fico imaginando como não deve ser linda essa armadura que o meu Senhor deu pra gente na É tua verdade. visão, Pai. Porque a gente só pode imaginar, meu Jesus. Então, desperta em todos nós cada vez mais o interesse, meu Senhor, por Ti, o interesse, meu Senhor, pelo Glória a essencial para a Deus. vida de um crente, esse preparo, a pureza, a dedicação, a preparação, Oh, a aleluia. prontidão para te servir, porque eu sei que o meu Senhor está voltando, Pai. E Oh, eu não glória a quero, Deus. meu Jesus, ser a pessoa que o meu Senhor Prepare vai para esse olhar dia. e vai dizer eu não te conheço. Assim também como eu peço, meu Senhor, encarecidamente que a tua igreja, a igreja que eu faço parte, os que eu conheço, a minha família, a família dos teus servos, sejam, Pai, as pessoas que vão ouvir esta frase de ti, esta frase triste, meu Senhor, que vai soar por toda a Oh, eternidade. glória a Deus. Então eu te peço, Paizinho, continue, meu Pai, pela tua misericórdia, a tocar nos nossos corações, nos despertar para servirmos e para irmos, meu Senhor, atrás do mundo, cumprir a tua ordem, meu Pai, levar a tua palavra, porque eu sei, meu Senhor, que tu queres nos abençoar aqui. E aí, meu Senhor, eternamente ao teu lado, Pai. Glória a Muito Deus. obrigada pela vida do casal. Continua a abençoá-los, continua a Glória a Deus. capacitá-los. Aleluia. Senhor, eu já te peço em nome de Jesus Cristo, reforça as armaduras. Meu Deus, ensina a usar cada Yes, vez nos mais as ajuda. suas armas. Meu Jesus Cristo, eu te peço que o meu Senhor livre de todo mal, do mal da soberba, do mal do orgulho, do mal que Yes. cega, do mal que Livre. enfraquece, do mal, meu Senhor, que desvia os passos do teu caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro as tuas bênçãos Glória a Deus. sobre a vida desse casal, da sua família abençoada, meu Senhor Jesus Cristo. E assim eu te agradeço, Pai. Humildemente eu te agradeço, meu Senhor, por todo esse ensinamento, pela tua voz linda, suave, falando aos nossos corações. Oh, aleluia. Nos dá uma noite de sono na tua presença. É Eu verdade. já desde já coloco diante de ti os nossos clamores por cura, por salvação, por libertação, Pai. Visite os nossos Aleluia. lares enquanto a gente dorme, porque infelizmente nossa matéria tem que desligar, mas a tua não, meu Senhor. Então eu rogo pela tua misericórdia, fique conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus Obrigado a abençoe. Deus. Obrigado a todos, Obrigada, viu? irmãos. Continue cuidando da irmã, que eu preciso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Amém. abençoe. Mãe, Deus. Deus abençoe. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos os irmãos.